Meus amados, que a graça e a paz de Jesus possam estar sendo derramado nos nossos corações nessa manhã. Hoje, se você não tem lido a sua Bíblia nas suas devocionais, hoje você leu um livro todo de Ageu, não é? Que bom. Nós podemos ver Deus falando ao coração do povo. Deus levantando os seus profetas para corrigir o povo e chamar o povo a repensar suas prioridades e seu caminho. Sempre Deus faz assim. Nessa manhã eu queria tratar sobre esse assunto de autoridades e disciplinas de Deus na vida do seu povo, na vida da igreja. Os reformadores, quando surgiram várias igrejas no século XVI, as igrejas nacionais, que revolucionaram a religião de uma igreja medieval baseada em dogmas e em práticas que a própria igreja, os próprios homens da igreja, começaram a questionar se de fato a igreja não deveria voltar-se à Escritura, né? E não ser baseada tão somente nas decisões dos concílios da igreja, porque muitas vezes essas decisões dogmáticas dos concílios feriam a própria Escritura. E esses homens que começaram a questionar se de fato a igreja estava se desviando da sua base, do seu fundamento, começaram a chamar a própria igreja, a cúria da igreja, a refletir sobre a necessidade de uma reforma. Mas com o surgimento de várias igrejas nacionais, cada nação produziu a sua própria religião. A Alemanha, a igreja lá tomou o nome de igreja luterana. Na Inglaterra, tomou o nome de igreja anglicana. Na Escócia, tomou o nome de igreja presbiteriana, né? E na Holanda, tomou o nome de igreja reformada. Na Suíça também esse mesmo nome. Então, várias igrejas nacionais foram surgindo. E a reação do catolicismo romano foi convocar um concílio na cidade de Trento, na Itália, para frear esse avanço, né, desse movimento de reforma que estava tirando o controle de uma igreja universal para igrejas nacionais. E entre as decisões desse concílio de Trento, uma delas era reprovar publicamente as traduções da Bíblia para as línguas, para os vernáculos, né, do povo. Na Alemanha houve a tradução da Bíblia para o alemão, na Inglaterra já havia havido essa tradução por John Wycliffe para o inglês, porque a versão oficial era o latim, a Bíblia, a Vulgata Latina de Jerônimo, século V, século IV. E o povo, a maioria das pessoas, primeiro, não conheciam o latim era uma língua teológica, a língua da igreja. O povo não era alfabetizado, não sabia ler, a maioria das pessoas, somente o clero tinha acesso a isso, e os filhos da realeza, que tinham dinheiro para pagar a educação dos seus filhos no mosteiro, mas a grande maioria da população eram ignorantes em relação à palavra de Deus. Por isso recebiam o que a igreja dizia como verdade. E o grande marco que explodiu a reforma em toda a Europa foi, de fato, a tradução da Bíblia para a linguagem das pessoas. Uma das características das igrejas reformadas no século XVI foi a escola, né? Foi a universidade, foi a alfabetização da população. Eles não só traduziram a Bíblia, mas eles alfabetizaram toda a população, dando educação e dando estudo. Porque os reformadores tinham um princípio. Eles diziam que todo homem foi criado à imagem de Deus e todo homem tem dignidade. Porque a justificativa do catolicismo
ao proibir o povo de ter acesso à Escritura, porque eles eram analfabetos e a língua latim era desconhecida, era porque eles diziam: o leigo, a pessoa comum, é ignorante, e ela não pode ter acesso à palavra de Deus, porque senão ela vai interpretar de forma herética. Só a igreja, que é o clero ordenado, é quem tem a autoridade de dar a interpretação da Escritura. E você vê que um dos princípios da reforma, uma das bandeiras da reforma, era o sacerdócio universal do crente. Todo cristão deve ter acesso direto a Deus através da palavra. E se ele não conhece a palavra, ele não vai ter acesso a Deus. Ele não vai ter senso crítico para julgar a verdade da mentira. Então, a tradução da Bíblia para as línguas originais, as línguas nativas dos povos da Europa, foi o grande boom da reforma. E por isso, o Concílio de Trento proibiu as traduções, afirmando que elas tinham erros. E por isso, as igrejas nacionais da Reforma Protestante foram obrigadas a se juntar, cada uma na sua nação, para elaborar as suas confissões de fé. E nas confissões de fé, eles mostravam que o que eles afirmavam por verdade era extraído da própria Escritura, diferente dos dogmas, resultado dos concílios da igreja. Então, essa foi a grande força da reforma, né? E a reforma, então, as igrejas da reforma diziam: a gente pode identificar uma igreja correta, porque aí a Igreja Católica dizia que a Bíblia traduzida tinha seus erros, e essas igrejas todas que surgiram eram heréticas, e que não há salvação fora da Igreja Católica, da mãe, né? Assim que eles afirmavam. Então, os reformados disseram: a gente pode, qualquer pessoa pode identificar uma igreja verdadeira por 3 marcas. A primeira, a pregação fiel da Escritura. Porque a palavra de Deus diz que os crentes de Bereia, os ouvintes de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles iam à Escritura para examinar se a pregação dos apóstolos era de fato o que a Bíblia dizia. Então, a pregação fiel é uma marca clara de uma igreja verdadeira. Então, se você quiser identificar uma igreja verdadeira, ouça o que ela ensina do púlpito, se aquilo que se prega condiz com a Escritura. Essa é a primeira marca. A segunda marca de uma igreja verdadeira é a ministração correta dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Se a ministração desses sacramentos está de acordo com a Escritura, é uma igreja correta. Isso expunha, primeiro, os ensinos do catolicismo, que não eram baseados na Escritura, e sim nos dogmas. Isso expunha o erro da Igreja Católica quando afirmava que a água do batismo tem poder regenerativo para tirar o pecado de quem é batizado. E isso não é uma ministração correta do sacramento do batismo. A água do batismo não tem poder para tirar pecado nem de adulto nem de criança. E a ministração da ceia do Senhor, que o catolicismo dizia que o pão e o vinho eram transformados pela oração de um sacerdote em corpo e em sangue de Cristo. E que as pessoas que se alimentavam da hóstia ou do pão e do vinho comiam do corpo de Jesus. A Bíblia não afirma isso. Isso é uma interpretação equivocada da afirmação de Jesus quando diz que isto é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Ele não estava falando literalmente. Nenhum dos discípulos foi morder Jesus. Eles entenderam que aquilo era uma metáfora, que o pão representava o seu corpo que seria partido numa cruz, que o cálice de vinho representava o seu sangue que seria vertido em favor dos pecados. Então, a ministração correta dos sacramentos marca uma igreja verdadeira. E em terceiro e último lugar, eles diziam:
a aplicação correta da disciplina bíblica. Então, são essas 3 marcas: a pregação fiel da palavra de Deus, a ministração correta dos sacramentos e a aplicação da disciplina bíblica. Veja, tudo o que nós lemos hoje na nossa liturgia, aqui no livro de Ageu, Deus diz que o povo, todos, sem exceção, isso significa eu e você, nós, ao sermos alcançados pela graça de Deus, ao sermos tirados da lama do pecado, agora começa em mim e em você um processo que a Bíblia chama de processo de santificação, onde Deus nos tirou da lama, na justificação, e agora na santificação Deus começa a limpar a lama de mim e de você. Então, todos nós somos obras inacabadas, pessoas imperfeitas, que temos em nossa vida pecados que foram adquiridos na nossa vida sem Deus. E agora Deus vai tirando cada um desses pecados e nos fazendo parecidos com Cristo Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, esse processo de santificação, estamos incluídos nele todos nós. E nessa vida, nenhum de nós vai chegar à perfeição, mas todos nós deveríamos correr para sermos parecidos com Cristo. Então, é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã. O tratamento de Deus, através de circunstâncias, através das autoridades da igreja, através do trato pessoal de Deus e do trato coletivo de Deus, para nos levar à santificação. Todos nós estamos incluídos nisso, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos do trato de Deus, da disciplina de Deus, da correção de Deus, para nos fazer crescer em santificação. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 12. E depois irmos também para Hebreus, capítulo 12, onde o autor desse livro se reporta ao texto de Hebreus para falar à igreja desse trato de Deus na vida do crente. Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. A palavra de Deus nos diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te aborreças de sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Não rejeite, filho meu, a disciplina do Senhor, nem fique aborrecido quando ele lhe repreende, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 4 até o verso 12. Deixe-me ler do verso 1, que fica mais completo, fica dentro do contexto para que a gente entenda. O escritor de Hebreus diz assim, capítulo 12, verso 1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. E aí o autor cita Provérbios: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos os demais se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles, os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, o Pai celestial, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o que é manco não se desvie, mas seja curado. Que Deus nos abençoe, que Ele fale ao nosso coração com graça nesta manhã. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos teus filhos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque fazemos parte da tua família, do teu povo, a Igreja de Deus. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui em tua presença no dia que o Senhor venceu a morte, para celebrarmos a nossa salvação. Muito obrigado porque o teu Espírito testifica com o nosso espírito que somos do Senhor. Muito obrigado pela segurança que nós temos em saber que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pela tua repreensão em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor corrige a quem ama e disciplina todo aquele que tem recebido por filho. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o teu trato, a tua disciplina, ela traz consolo ao nosso coração. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos fale ao coração. Estamos diante de ti, Senhor Deus, com o nosso coração desejoso de ouvir a tua voz. Aplique essas verdades ao nosso coração, à nossa vida, e ajuda-nos, ó Senhor Deus, a crescer em graça e em santidade na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te aborreças da sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Amados, o Senhor Jesus, visando o bem-estar da igreja, a saúde espiritual do crente, bem como o bom andamento da sua igreja, Ele estabeleceu pessoas com autoridade para pastorear a sua igreja. E quando necessário, aplicar disciplina nos faltosos, para que o diabo nem o pecado estraguem a vida das pessoas e a missão que o Senhor confiou à igreja. Vamos ver alguns textos bíblicos que nos ensinam essas verdades.
Vamos ver sobre a instituição da autoridade na igreja e a disciplina do Senhor. Primeiro eu queria ver com vocês a base bíblica para a autoridade. O texto que nós lemos fala sobre isso, que o Senhor corrige. Deus corrige de diversas formas a nossa vida. Como vimos no texto de Ageu, Ele corrige, às vezes, fazendo com que as coisas aconteçam ruim para a gente. O povo de Israel havia desviado o coração de Deus. O povo de Israel havia esfriado na sua relação com o Senhor. E veja, o pecado aqui, a gente quando pensa em pecado, a gente só pensa em coisa moral, né? Só pensa em coisa cabeluda, escandalosa. Mas a frieza, a indiferença, a falta de prioridade para Deus, para a sua palavra, é pecado. E afasta o homem de Deus. E coloca frieza em nosso coração. E nós nos tornamos indiferentes na nossa vida. O problema é que todos nós, que fomos encontrados pela graça de Deus, temos uma nova natureza em nós que foi regenerada pelo Espírito Santo. Aquilo que morreu lá em Adão foi regenerado pelo Espírito Santo no coração daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Ele nasceu de novo, ele tem vida espiritual. E essa vida espiritual que ele tem, deseja Deus, deseja as coisas de Deus. Mas ele também ainda continua com a natureza caída e pecadora. A natureza herdada da queda, herdada de Adão. Então nós, cristãos, vivemos uma luta interior entre fazer a vontade de Deus, que essa nova natureza espiritual deseja, e fazer a vontade dessa natureza caída. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele trata sobre isso, falando dos frutos do Espírito e dos frutos da carne, dessa velha natureza caída. E Paulo coloca isso para que a gente saiba medir a nossa própria vida e comportamento. Se o que tem aparecido mais são os frutos dessa nova natureza, ou se o que tem aparecido mais no nosso comportamento cotidiano e diário são os frutos dessa natureza caída. E Paulo diz, olha, é fácil de você identificar o que é que tem estado mais forte em você, se você observar os frutos do Espírito e os frutos da carne. E ele cita lá, os frutos do Espírito é amor, é paciência, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. Mas os frutos da carne é briga, é malícia, é impureza, é indiferença, é falar mal, é intriga. Então eu consigo medir o que é que mais tem surgido no meu comportamento e na minha vida para saber se o que tem me dominado é a minha velha natureza ou a minha nova natureza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Cristo já foi crucificado naquela cruz, matando o nosso velho homem com ele. Por isso, diz Paulo, façam morrer todos os dias essa natureza corrompida e pecaminosa. Então, há uma luta diária da gente para que a gente faça calar ou mortificar essa natureza pecaminosa e para que a gente possa fazer crescer essa nova natureza. Para isso, Deus deixou os meios de graça. A palavra de Deus é um meio de graça que alimenta o meu coração, que fortalece a minha fé, as minhas convicções. A oração piedosa diante de Deus e da palavra, com sinceridade, subjuga os meus pecados. O exercício da confissão diária, quando eu paro no meu dia para fazer uma avaliação de como eu me comportei, do que eu deixei passar na minha mente, das palavras que saíram da minha boca, das minhas reações às adversidades nos relacionamentos, eu posso parar, avaliar,
me colocar diante de Deus, reconhecer, pedir perdão a Deus, para que Ele me faça ter consciência dessas coisas, para que eu não mais repita. E o sangue de Cristo está à minha disposição para me perdoar dos meus pecados e me purificar de todas as minhas injustiças. Mas isso são exercícios devocionais que eu preciso desenvolver na minha vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, para que o Timóteo oriente a igreja, ele diz: Timóteo, o exercício físico para manter um corpo saudável é proveitoso. E que nós somos mordomos do corpo que Deus nos deu. E nós temos que cuidar bem desse corpo, nos alimentar bem, corretamente, fazer exercício físico para que esse corpo tenha mais condição de vida, para que eu possa servir a Deus, me manter saudável. Mas diante dos exercícios espirituais, o exercício físico é pouco proveitoso. Então, Paulo faz uma comparação. Da mesma forma que eu cuido do meu corpo, que eu me alimento pelo menos 3 vezes por dia, para repor minhas energias, minha saúde física. Da mesma forma que eu vou para a academia, que eu malho, ou que eu faço alguma atividade física, para me manter saudável, para controlar minhas taxas, para me manter com vigor físico. Isso é importante, mas mais importante do que isso, diz Paulo, são os exercícios espirituais. Todo mundo aqui sabe, eu também faço atividades físicas, caminho, ando de bicicleta, eu gosto disso. Mas quando você para por um tempo, por qualquer razão, para você voltar ao ritmo, eita, que luta! Que luta para você voltar ao ritmo! Paulo diz que a vida espiritual, os exercícios espirituais são assim também. Quando você está enferrujado, deixou de ler a Bíblia, deixou de orar devocionalmente. Para voltar a isso, para tomar isso, é difícil também, porque você lê e parece que nada fala ao seu coração. Você ora e parece que não tem assunto com Deus. Então, a Bíblia diz que o exercício físico é proveitoso para essa vida. Mas o exercício espiritual é muito mais excelente, porque ele é proveitoso para essa vida e para a vida que há de vir. O exercício físico, eu me preparo apenas para viver melhor essa vida. O exercício espiritual me faz viver melhor aqui e me prepara para a eternidade, porque é um processo de crescimento e de santificação. É progressivo. Cada vez mais que eu me aprofundo nas verdades de Deus, na intimidade com Deus, na vida devocional com Deus, mais forte, mais vigoroso e mais pronto eu me sinto para ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Quando eu relaxo nisso, e isso é pecado relaxar nisso, e é nisso aqui que todos nós nos incluímos, é um desafio manter uma vida cristã coerente. A gente anda muitas vezes no automático, e no automático, quem está dando o primeiro passo é a nossa velha natureza. Saiba disso. Para que a gente se mantenha num padrão espiritual, numa relação de comunhão com Deus, precisamos nos exercitar na piedade. Precisamos dobrar os nossos joelhos todos os dias diante de Deus e da palavra dEle. Precisamos fazer um exercício desconfortável de conhecer o nosso próprio coração. Porque o nosso coração, segundo o que a Bíblia declara no profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9, o nosso coração, por natureza caída, é corrupto. Segundo o profeta, é desesperadamente perverso. Esse é o diagnóstico de Deus sobre nós, por causa da queda. Então, eu preciso me expor a Deus. Isso não é confortável. Não é confortável se expor às pessoas. Não é confortável ou confiável ou seguro
chegar para as pessoas e abrir o coração e dizer das coisas que há lá dentro de mim, dos pensamentos que passam na minha cabeça, dos desejos que pulsam no meu coração. Se expor é complicado, é desconfortável, é difícil. E a Bíblia me diz que a minha relação com Deus é o exercício dessa exposição para aquele que conhece todas as coisas em mim. Eu nem preciso admitir, a palavra nem me chega à língua, e o Senhor já conhece tudo que vai na minha alma, então eu não tenho que me esconder de Deus. Ele só quer que eu admita, Ele sabe onde trabalhar na minha vida, Ele deseja me fazer crescer em santificação. O que Ele quer de mim é que eu me enxergue no espelho da sua palavra, para que o meu coração não me engane, para passar para mim um outro diagnóstico que Deus não passa. Há coisas boas em mim e em você, há coisas belas em mim e em você, porque nós fomos criados segundo a imagem de Deus. Há potencialidades em mim e em você, porque Deus colocou essas coisas em mim e em você. Mas também por causa da queda, há coisas vergonhosas em mim e em você. E que Deus precisa tratar e trabalhar isso, para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Deus usa circunstâncias, Deus às vezes pesa a sua mão, quando eu estou não querendo ser trabalhado por Ele, quando eu me distancio dEle, quando eu fico indiferente a Ele, por amor, porque me tem por filho, Ele começa a apertar as coisas na minha vida, porque se Ele me deixar confortável, eu vou cantando como o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, não é? E Deus diz, não, você não é Zeca Pagodinho, você é meu filho, eu não vou deixar a vida te levar, eu quero você comigo, debaixo dos meus olhos, eu te darei conselhos. Por isso o Senhor nos convida a estar na sua presença. Isso aqui é um meio de graça que Deus concede ao seu povo para renovar o nosso coração, para lembrar do sacrifício que foi feito por nós na cruz, para nos lembrar da vitória de Jesus sobre a morte. Por isso nós nos reunimos no domingo. O domingo é o nosso descanso, é o dia do Senhor, é o dia que Ele venceu a morte, é o dia que cumpre cabalmente o que o quarto mandamento apontava. É o descanso prometido que o Senhor nos trouxe, para que a gente saiba do preço que foi pago pela nossa salvação, por causa das suas pisaduras, das suas feridas, do seu sofrimento, nós fomos sarados. E nós vimos aqui para celebrar, para nos lembrar disso. Por isso nós cantamos louvores a Deus. Por isso nós nos quebrantamos diante dEle, confessamos a Ele as sujeiras que acontecem no nosso coração e mente. Por isso que a gente busca do Senhor, esperando dEle graça, misericórdia e perdão. A vida de um cristão é uma vida do trato disciplinar de Deus para nos fazermos maduros e parecidos com Cristo Jesus. Todos nós precisamos dessa correção, dessa repreensão, dessa disciplina. Por isso que os reformadores diziam que uma marca de uma verdadeira igreja não é estar massageando o ego de ninguém de púlpito, é pregando com fidelidade a palavra de Deus. Às vezes essa pregação é consoladora, às vezes essa pregação é desconfortante, às vezes essa pregação alisa, às vezes ela açoita, mas é porque Deus nos ama e nos trata como filho. Assim como um pai que corrige um filho, o corrige porque o ama, porque quer bem ao filho. Assim Deus trata com a gente, conforme nós vimos em Hebreus.
muitas vezes na luta contra o pecado, diz o texto no verso 4, ainda nós não resistimos até o sangue, até as últimas consequências. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. E aí ele cita o texto de Provérbios: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita em sua família. E o verso 7 ele afirma: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Porque se Ele não tratasse vocês como filhos, se Ele não corrigisse a mim e a você, nós então não seríamos filhos, e sim bastardos. Ele não teria responsabilidade sobre nós, porque Ele não tem a nós como filhos. Se estamos sem a disciplina de Deus, é porque Deus não nos tem por filhos. Porque se somos filhos, Ele corrige. Porque todos nós somos passíveis de correção. Todos nós, quando paramos para avaliar nossa vida, percebemos as áreas feias em nós. As áreas que Deus precisa trabalhar no nosso caráter para sermos parecidos com Cristo Jesus. E ele continua: se há pessoas que estão sem correção, do qual todos nós nos tornamos participantes dessas correções, então você é bastardo e não filho. Então Deus corrige, essa é a primeira coisa. Corrige através de circunstâncias, corrige através da particularidade quando você se expõe ao Senhor na devoção, quando você abre a palavra de Deus para estudá-la com seriedade, com sinceridade, quando você é honesto com Deus para colocar diante de Deus, para vomitar diante de Deus, aquelas coisas que te incomodam, que você vê em você, que precisa ser mudado e transformado. E Deus também, quando não só as circunstâncias, quando não só a particularidade, Deus usa a igreja. Não é? Nós recebemos de Deus uma ordem de pastorearmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. O escritor do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, ele nos diz que se teu irmão pecar, e você ver, ouvir, tomar conhecimento, vá a ele, corrija-o, questione, ofereça a ele perdão. Não deixa teu irmão no pecado. Se teu irmão pecar contra ti, vá a ti e ele só. Não comente o pecado do seu irmão com outros. Se Deus te fez ver, saber, ouvir, vá, é porque Deus quer usar você para ajudá-lo. Vá a Ele, particularmente, discretamente, amorosamente, vá a Ele. Não deixe o seu irmão nas mãos do diabo. Não deixe o seu irmão ser vencido pelo pecado. Vá a Ele. Avise a Ele. Confronte a Ele. Porque se Ele te ouvir, se Ele acolher a tua palavra, você ganhou o seu irmão. Você livrou o seu irmão do pecado, do sofrimento que o pecado traz e causa. Você livrou o seu irmão das mãos do diabo. Se ele não te ouvir, aí sim você vai procurar outros amigos em comum para dizer: fulano, aconteceu isso com ciclano. Eu vi, fui a ele, falei com ele, mas ele está duro. Ele não admite. A reação dele não foi legal.
como geralmente é, por isso que a Bíblia fala dessa possibilidade. Leve 2 ou 3 testemunhas, amigos, porque a palavra de 2 ou 3 pessoas é mais forte, causa um efeito de maior choque do que de uma só pessoa. Porque ele pode achar assim, não, isso é coisa pessoal, fulano está querendo me botar para baixo. Então leve outros 2 amigos as quais ele confia, para que a palavra de 2 ou 3 testemunhas tenha um efeito maior. E a intenção do texto é, se ele se arrepender, se ele ouvir, ganhamos o irmão. Morre ali o assunto, acabou a história. Mas se ele não ouvir, se ele ainda resistir, aí sim, você vai agora e leva o caso à igreja, ou às autoridades da igreja, ou aos pastores da igreja, as pessoas que Deus constituiu para cuidar da igreja. Aí você vai chegar e vai dizer, pastor, aconteceu esse fato, eu fui ao meu irmão, falei com ele endureceu, levei mais 2 amigos nossos em comum, falamos com ele, mas ele não se arrependeu, está lá duro, resistindo. Estou trazendo o caso a você, para que você agora cuide. E aí então a igreja vai, os pastores vão, se necessário o conselho vai, para falar o coração da pessoa, para oferecer perdão, para desatar o laço do pecado, para ajudar a pessoa a crescer em santificação. Se ele ouvir a igreja, amém. Se não ouvir a igreja, aí a igreja tem a autoridade de Cristo para considerar aquela pessoa não cristão. Considera-o como gentio e publicano. Não tem temor no coração. Nesse ponto, o Senhor Jesus colocou autoridades na igreja. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja, conforme nos ensina a Escritura. Efésios capítulo 1, verso 22 diz que pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Ele mesmo, através do Espírito Santo, instituiu líderes para dirigir a igreja e pastoreá-la debaixo de sua orientação e ensino. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, falando com os pastores, presbíteros da igreja da Ásia, diz o texto que de Mileto, Atos 20, versos 17, 18 e 28. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja e disse-lhes, atendei por vocês, ou cuidem de vocês mesmos, e cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, os pastores receberam de Deus a autoridade para cuidar da igreja, para pastorear a igreja. Eles receberam a autoridade para abrir e fechar o reino dos céus aos homens. O texto de Mateus capítulo 16, verso 19, nos diz isso. Jesus dá aos apóstolos, que depois passa essa autoridade aos pastores e presbíteros. Jesus diz, darei a vocês as chaves do reino. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Essa é a autoridade que o Senhor concedeu à igreja, de cuidar, de ligar. Ligar ou abrir o reino dos céus se faz pela pregação da palavra e, consequentemente, pelo batismo daqueles que creem. O que é o sacramento do batismo? É quando a igreja publicamente declara que aquela pessoa que está recebendo o sinal da aliança é, de fato, um crente em Cristo. Tem a fé verdadeira no seu coração. Por isso que toda pessoa que vai ser recebida como membro da igreja é examinada pelo conselho de pastores da igreja.
O que o conselho de pastor quer saber? Quer perceber se a fé daquela pessoa é uma fé genuína e sincera em Cristo Jesus. Se a vida daquela pessoa condiz com a vida cristã. E quando, essa pessoa tem fé em Jesus Cristo, reconhece que é uma pecadora, que o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar a sua culpa e o seu pecado, ela é uma crente. Se com a boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o que é o batismo? É o ato público, o sinal público da aliança, onde a igreja reconhece que uma pessoa é, de fato, um cristão verdadeiro. Abre-se o reino dos céus pela pregação da palavra e, consequentemente, pelo batismo. Por isso que todo crente genuíno, que toda pessoa que passou por um novo nascimento, ela deseja esse sinal da aliança. É uma das manifestações de uma fé verdadeira. Agora, segundo Mateus capítulo 16, a autoridade que o Senhor concedeu é para abrir o reino dos céus, é também para fechar o reino dos céus. Por isso, aquela progressão. Se o teu irmão pecar, vai a ti, ele só oferece a ele perdão. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão, morre ali o assunto. Se não, leva 2 ou 3 testemunhas e tenta convencê-lo do pecado. Se ele se arrepender, vocês ganharam o seu irmão, morre ali o assunto. Mas se ele continuar resistente, leva o caso agora à igreja, porque Deus, Jesus Cristo, deu aos pastores essa autoridade declarativa para abrir e fechar o reino. E agora, se eles não ouvirem a igreja, aí sim a igreja declara que essa pessoa não é de fato um crente verdadeiro, porque não se sujeita à palavra, depois de repreendida 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, no particular e agora no coletivo. É o Senhor Jesus quem deu aos pastores essa autoridade. E cabe a eles isso em última instância. Essas autoridades devem ser tratadas pelos crentes com respeito. Sua liderança deve ser acatada pelos demais, pois o Senhor os constituiu para o cuidado e pastoreio de sua igreja. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13, nos diz que rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os tenhais em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam. Meus amados, o pastoreio, o aconselhamento em gabinete pastoral, o socorrer crentes em apuros, o Deus trazer para que a gente cuide de pessoas que estão lutando contra um pecado e não estão conseguindo vencer ou se atolaram em algum pecado. Isso acontece aqui todos os dias. É o nosso trabalho. Desgasta a gente. Porque não tem como a gente não se envolver com a vida das pessoas. Não tem como a gente não sofrer com o sofrimento do meu irmão. E esse trabalho corretivo, exortativo, de aconselhamento, de instrução para que a pessoa se fortaleça, para que vença o pecado, para que convença dos perigos, não é? É um trabalho feito cotidianamente. E na grande maioria das vezes, não há necessidade nem do pastor levar um assunto ao conselho, nem muito menos à igreja publicamente. A gente trata veladamente coisas que são veladas. A gente trata discretamente coisas que estão na particularidade da vida das pessoas. Não cabe à igreja expor ninguém a vexame ou a vergonha, a não ser que esse pecado seja notório e público. Aí tem que se tratar publicamente, a Bíblia nos ensina isso. Mas na maioria das vezes, o trato é pessoal, é particular, é para ajudar o crente a vencer, ao diabo não alcançar vantagem sobre nossas vidas.
É isso que faz os nossos cabelos embranquecerem. Há crentes de alta manutenção que dão trabalho aos pastores. Mas a Bíblia nos diz que a gente tem que cuidar das ovelhas que são dóceis e das ovelhas indóceis. A Bíblia nos diz que a gente tem que repreender o insubmisso, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimo e paciente para com todos, até que Cristo seja formado neles. Aí eu apelo a vocês, igreja. É muito fácil vocês emitirem uma crítica a líderes. Vocês não sabem o trabalho dos líderes. O desgaste emocional e espiritual. Às vezes você ouve um apito do trem de longe e já se acha no direito de emitir juízo sobre a conduta e o trabalho dos pastores. Se você não sabe tudo, guarde a sua crítica no seu coração. E trate ela com Deus. A Bíblia nos fala sobre Hebreus capítulo 13, verso 17, obedeçam aos vossos guias, aos vossos pastores, e sejam submissos para com eles, pois eles velam pelas vossas almas como quem deve prestar contas. Veja, a igreja, ontem eu estava pregando no presbitério de João Pessoa, pastores lá, e a palavra que eu trouxe para eles, uma palavra que eu já preguei aqui na igreja também, Jeremias capítulo 3, verso 15, que no meio de uma crise da nação de Israel, Deus levanta o profeta Jeremias para repreender a nação, para chamar a nação a arrependimento, a se voltar para Deus. Mas no meio dessa repreensão, Deus faz uma promessa. Deus diz: eu darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com sabedoria. E eu estava dizendo aos pastores, nós somos a resposta de Deus à vida da igreja. Deus nos coloca para cuidar, para pastorear, para apacentar, para velar pela vida da igreja. E nós precisamos ser pastores, e essa era a nossa exortação, segundo o coração de Deus. Deus não passou autorização para que ninguém seja dono da igreja. A gente está a serviço da igreja, a serviço dos crentes, para ajudá-los a crescer em santificação e em maturidade espiritual. E aqui, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está enrolado com o pecado, se você não está conseguindo sair dele sozinho, Deus instituiu pastores para lhe ajudar. Procure ajuda. Procure o conselho, o acompanhamento, o pastoreio dos pastores. Eu acho que vocês conhecem o caráter desses homens aqui da igreja. Ninguém vai estar comentando sua fraqueza, suas lutas e seu pecado com ninguém. Pastores estão aqui para ajudar, para cuidar, para apacentar, para ajudar você a não ser dominado e preso pelo pecado, pelo diabo. Porque o pecado traz estrago na nossa vida, traz sofrimento na vida do crente, traz vergonha na vida do crente, traz derrotas na vida do crente. E Deus não nos salvou para isso. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não para viver uma vida escrava do pecado. Deus
quer nos abençoar e eu queria trazer isso para vocês. A disciplina é necessária na vida de um crente, porque ganha para Cristo o irmão faltoso, porque cria temor nos demais crentes. Quando uma igreja não disciplina, não corrige, isso causa estrago na própria vida da igreja. O apóstolo Paulo teve que intervir na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto fez vistas grossas a um rapaz que estava vivendo uma relação marital com a madrasta. Isso foi de conhecimento público. E Paulo diz: vocês nem se envergonharam, vocês não fizeram nada sobre isso. Eu mesmo que ausente fisicamente, mas presente espiritualmente, já sentenciei que o autor de tal infâmia seja tirado do vosso meio. Uma pessoa que perdeu a dignidade. Paulo diz: olha, eu tomei conhecimento que há entre vós pecado e imoralidade tal que nem mesmo entre não crentes. Isso é, alguém ousar possuir a mulher do próprio pai. E vocês não fizeram nada. E a advertência bíblica é: um pouco de fermento estraga a massa toda. A disciplina é necessária porque ela cria temor nos demais crentes. Afasta a prática pecaminosa da igreja. Ganha para Cristo o faltoso. Quando Paulo fez isso, esse irmão foi tirado. Aparece uma palavra muito pesada lá no texto. Paulo disse: eu já sentenciei que seja entregue a Satanás. Se ele quer viver dessa forma, imoralmente, não, aqui não. Saia da igreja. Sair da igreja é expor essa pessoa ao diabo. Por isso Paulo usa essa expressão: entreguei a Satanás. Agora, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, a gente vê o efeito da disciplina na vida desse jovem, que foi expulso da igreja, excluído do hall de membros da igreja, pelo endurecimento do seu coração, pelo não arrependimento, pelo cinismo de uma vida dupla. Foi tirado da igreja. Na segunda carta, Paulo exorta agora a igreja, porque esse rapaz voltou arrependido. E a igreja não queria mais recebê-lo. Disse: não, aqui não, não é? Marcou, e Paulo diz: não, espera aí, de jeito nenhum, não é assim que se procede. E Paulo diz: receba esse irmão. 2 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 8. Se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas a todos nós. Bastou-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis agora perdoar-lhes e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. O que Paulo está dizendo é: a disciplina já surtiu o efeito que ela tem para surtir. Até mesmo esse remédio amargo de uma exclusão não tem por fim a destruição ou a desistência da pessoa, tem por fim o resgate e a recuperação dele. Às vezes precisamos de um remédio amargo para ser curado de uma doença. A disciplina é esse remédio amargo na sua extremidade de exclusão. E a pessoa voltou arrependida, e a igreja não queria, e Paulo diz: não faça isso. Acolha, perdoe-lhe, conforte-lhe, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, pois nós não lhe ignoramos as intenções. A intenção do diabo é arrebentar com a sua vida. Ele não pode mexer na sua salvação. Se você de fato foi alguém alcançado pela graça de Deus, salvo por Cristo Jesus, o diabo não tem poder para desfazer isso, mas ele pode arrebentar com a sua vida. Então não demole para o pecado, não demole para a sua natureza pecaminosa. O que Deus quer com a disciplina não é machucar ninguém, não é expor ninguém. Deus quer salvar, Ele disciplina quem ama e corrige a todo o que recebe por filho. A disciplina tem esse
efeito, essa intenção de restaurar, de livrar do sofrimento a vida de alguém. E quando ela é bem executada corretamente pela palavra de Deus, ela ganha para Cristo o faltoso, ela cria temor nos demais, ela afasta a igreja da prática pecaminosa para que o pecado não se alastre, ela defende a honra de Cristo e do Evangelho. É isso que é a intenção de Deus. Esse é o trabalho duro da gente, pastor. Esse é o lado espinhoso do ministério. É cuidar da vida das pessoas. É ajudar pessoas a vencerem essa natureza pecaminosa. E como Paulo escreveu aos pastores de Éfeso, cuidem primeiro de vocês. O nosso coração não é diferente do coração das ovelhas. Nós também temos uma natureza corrompida e pecaminosa aqui dentro, pulsando, latejando. E a gente precisa colocar todos os dias essa natureza diante de Cristo. Minha oração é que Deus nos ajude a perceber isso. A Bíblia nos diz, irmãos, que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que a gente plantar, a gente colhe. Por isso, cuidado com essa natureza pecaminosa. Esses dias eu vi uma expressão que a maior luta de Paulo, o apóstolo, era não voltar a ser Saulo antes de encontrar Cristo. Essa é a nossa maior luta. O nosso maior inimigo está aí dentro. Está aqui dentro. Eu não quero voltar à lama de onde Deus me resgatou. Eu quero que o Senhor limpe a lama que ficou em mim, para que eu possa me parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Tenha isso na sua vida, meu querido. Não brinque com o pecado. Não demole as tendências da sua natureza caída. Cuidado com as armadilhas que o diabo usa para lhe distrair, para lhe distanciar de Deus. Um predador, quando ataca um rebanho, ele tenta isolar o mais fraco dos demais. Não se isole. Não deixe o diabo lhe isolar. Busque ajuda de irmãos que você confia ou dos pastores que Deus colocou sobre sua vida. Mas não se isole. Não fique sozinho com o diabo, com o pecado. Sujeitai-vos a Deus. Resista ao diabo. Ele fugirá de vós. Que o Senhor nos abençoe.